3, 2, 1. E claro que é isso. Lindões. Aplicações da reflexão total. Aplicação número 1. Fibra óptica. A fibra óptica, como alguns conhecem, alguns já sabem, é um cabo bem fininho, ok? Chamado na física de cabo coaxial. O que vem a ser o cabo coaxial? É um cabo formado por dois elementos, uma parte interna e uma parte externa. Trocando em miúdos, é um cabo dentro de outro cabo, ok? É assim que funciona essa nossa fibra óptica, ok? Chamada de fibra por representar para a gente um material, ok? Chamado fibra de vidro, né? A fibra ele é um material dentro da ciência dos materiais diferenciado, perfeito. Então ele é mais maleável, né, do que um sólido. Você fala assim, a fibra óptica então é feita de vidro, mas aí sim, ela é feita, é uma fibra de vidro, ela é vítrea, ok? Por isso ela é muito maleável, mas em compensação também, eu não consigo dobrar ela totalmente, que ela quebra, né? Quem tem internet de fibra óptica aí sabe que a gente não pode ficar mexendo muito na questão da fibra, porque ela quebra com muita facilidade. Então, geralmente, se você mora, por exemplo, num prédio, existe uma caixa específica lá da empresa de internet, onde as fibras vão direto para um distribuidor, né, e o distribuidor vai jogar através de um cabo a internet para o seu modem, ok? Então chega na sua casa apenas o modem, a fibra está escondida, você não vai ver. Agora, alguns também já têm diretamente em casa a Micron, que faz muito isso, né? Ele vai colocar lá uma fibra dentro da sua casa, enroladinha, dá para ver a fibra, e eles pedem, não mexe aqui, ok? Porque ela é altamente sensível, ok? E o que vai acontecer dentro dessa fibra e qual a importância dela? Bom, a primeira importância é que ela pode transmitir dados em alta velocidade. E a perda desses dados é muito pequena, ok? Então, por isso ela é muito utilizada quando a gente quer transmissão de dados. A outra coisa também é que ela pode transmitir luz, ok? Mesmo a fibra fazendo curvas, a luz consegue passar por toda a extensão da fibra e sair do outro lado. E isso é muito interessante. Aqui mesmo na minha casa a gente estava com um problema na internet e aí o rapaz veio ver, né? E ele trouxe um aparelho medidor dele, pegou a minha fibra, ligou no aparelho dele e deu 0 de sinal. Aí falou assim, nossa senhora, agora nós temos um problema. Eu falei, qual o problema? Ele falou, ou a sua fibra quebrou em algum lugar, né, entre a minha casa e o poste, longe aonde fica, né, o distribuidor de internet deles, ou o conector lá do poste quebrou. Se o conector lá do poste quebrou, simples, eu vou lá e troco o conector. Se a sua fibra quebrou em algum lugar, não muito simples, a gente desmancha tudo e troca a fibra inteira, ok? E aí, para ver se quebrou, ele fez um experimento muito legal, que foi pegar uma caneta laser, uma caneta específica para fibra, e na minha casa, que dentro da minha casa, ele pegou a caneta e enfiou, né? Na verdade, pegou a fibra e enfiou na caneta laser e ligou o laser. Na hora eu olhei aquilo e falei assim, já sei o que esse cara vai fazer. Depois ele foi e me falou e aí concluí que era verdade. Essa fibra estava enrolada na parede e uma ponta descendo, estava mais ou menos assim. E uma ponta solta, que é onde ligava no decodificador. Ele veio aqui e ligou a caneta dele na fibra, nosso laser. E claro, né, a outra ponta estava saindo de casa e indo lá para o poste, longe pra caramba, ok? Segundo o que eu conheço de fibra óptica, se essa fibra está funcionando legal, a luz dessa caneta laser vai entrar aqui,
passar por toda a extensão dessa fibra dobrada aqui, né, circular, vazar e chegar lá no poste. Quando ele fosse lá no poste, longe demais, e pegasse a outra ponta da fibra e olhasse nela, tinha que sair um laser bem no olho dele, no rosto dele. Se saísse o laser no rosto dele, significaria que a fibra está completinha e, portanto, não estava quebrada. Ou seja, a luz entrava numa ponta e saía pela outra ponta. Ok, foi o que aconteceu. Né? O que estava com defeito era o conector de lá que alguém tinha quebrado, ele foi e trocou. E aí funcionou na moral. Agora, como que eu consigo enfiar a luz aqui e ela sair lá do outro lado? Esse princípio de enfiar a luz aqui num ponto, passar por uma mangueira e sair do outro lado, a gente tem dentro da computação, utiliza isso para adentrar dentro de circuitos de computadores. Você tem isso dentro da medicina, ok? Que alguns exames, né? Endoscopia, colonoscopia, né? Enfiar a mangueira dentro de você para filmar, fotografar e iluminar, né, o seu organismo por dentro através de uma mangueira fibra óptica, né? Você vai pegando a fibra óptica e vai colocando para dentro, ok? E aí vai iluminando ali e tudo mais. Provavelmente não, João, porque hoje estava com problema aqui na cidade, então provavelmente, ó, para alguns está normal. Isso é bom. Como vai funcionar a fibra? Que lindos. Essa é a nossa fibra óptica. Claro que eu estou exagerando aqui, né? Sempre gosto de falar disso. Não tem essa abertura, igual eu estou desenhando aqui, entre o cabo interno e o cabo externo. É um encostado no outro, perfeito? Essa parte de dentro, a física chama de núcleo, e a parte de fora de casca. O que eu preciso? Eu preciso jogar um raio de luz aqui, ó, dentro do núcleo, e esse raio, ao entrar e ao tocar na extremidade do núcleo, ele não conseguir passar, ok? Ou seja, ao invés de passar para a casca e vazar fora da fibra, ele vai tocar ali e sofrer múltiplas reflexões totais. O que vai acontecer, Simon? Ele vai sofrer múltiplas reflexões totais e vazar do outro lado da fibra. E não importa se essa fibra faz volta, não importa nada, né? A luz que entra aqui não faz curva. Repare que ela está dentro da fibra, em linha reta, sofrendo sucessivas reflexões totais. Então, a luz faz curva? Não. A fibra pode fazer? Pode, mas a luz ali dentro sofre reflexões totais. E para que isso aconteça, é necessário, olha lá, ó, em cada ponto, temos uma normal, né? Traçando aqui para você ver. É necessário que cada ponto, o raio, o ângulo de incidência, né? Ele claramente ultrapasse o ângulo limite. Aí, todas as incidências aqui, ó, para você. Né? Aonde o raio toca e reflete, traça uma normal, entre o raio e a normal um ângulo de incidência. E o que está acontecendo aqui, Joe? Para que a fibra óptica funcione, a primeira coisa que eu preciso, aí só sabe como uma fibra funciona aquele cara que aprendeu ou anotou as duas condições da aula de ontem. Condição número 1, quando a luz tenta passar do meio mais para o menos refringente. Então, a primeira coisa que o vestibular vai perguntar para você é com relação ao índice de refração do núcleo e da casca. Você é inteligente e vai responder: para acontecer reflexão total, tem que passar do mais para o menos. Então, do núcleo para a casca, do mais para o menos, o índice de refração do núcleo é muito maior que o da casca.
Segunda condição, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Agora, com isso aqui você nem precisa se preocupar. Por que eu não preciso me preocupar? Ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Porque quando o cara vai construir a fibra, ele faz o núcleo com um índice muito maior que o da casca. Na hora de você jogar aqui na fórmula, seno do ângulo limite, n menor sobre n maior, eu sei que se um for muito maior do que o outro, a divisão de um número pequeno por um número muito maior tende a zero. Isso significa que na fibra, o ângulo limite, ele é muito pequeno. Ele tende a zero, porque se o seno vai tender a zero, portanto o ângulo vai tender a zero também. Então o ângulo limite aqui ele é bem pequenininho. O que faz com que e a fibra também é muito pequena. Vou anotar aqui, ó. A fibra muito fina, muito pequena. O que vai fazer então com que, se a fibra já é pequena demais, quando essa luz entrar, ela já vai entrar com um ângulo de incidência muito grande. Se o ângulo limite já é pequeno demais, tende a zero, essas duas situações aqui já fazem com que o ângulo de incidência sempre seja maior do que o limite. Ou seja, a fibra vai funcionar legal e sempre sobre reflexão total. Não tem um jeito que você vai jogar a luz e falar assim, não, desse jeito que não dá não. Não tem como. Né? Mas se você pegar o laser aqui, sai me virar bem aqui. Não tem como virar bem aqui, porque a fibra não é desse tamanho, não é da forma como eu desenhei. Ela é extremamente fina, ok? Por isso que ela vai funcionar. Então, se perguntarem para você como uma fibra funciona, ela funciona com a luz transportada dentro do núcleo com múltiplas reflexões totais. Isso só acontece porque o índice de refração do núcleo é muito maior do que o da casca, o ângulo limite, portanto, tende a zero, a fibra muito fina, fazendo com que sempre o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. E por isso é possível, com muita rapidez, transportar de um ponto até outro ponto dessa fibra dados, ok? Com incríveis aí velocidade próxima à velocidade da luz, ok? Então é muito rápido e com isso eu não tenho muito aquecimento, porque eu não estou transportando dados, né, através de corrente elétrica em cabo, né? Não sei se você lembra do seu nono ano aí, mas toda vez que uma corrente elétrica é transportada através de um dado, existe o efeito Joule, através de um cabo, perdão, existe um efeito Joule, que é quando a corrente passa por um fio sólido e parte da sua energia elétrica é perdida na forma de calor. Então, tudo isso faz com que eu perca dados, perca em velocidade, perca em intensidade de sinal. Até mesmo a questão da internet, né? Você liga a internet na sua casa com fibra óptica, no roteador, e show de bola, está funcionando super legal. Vai ligar essa sua internet numa casa, né, de um vizinho seu, de um parente seu, a mais de 100 metros da sua casa. Aí não vai dar, Simon, porque o roteador não roteia lá. Legal. Então o que você vai fazer? Vai comprar um cabo de 100 metros, vai ligar no seu roteador e vai instalar um repetidor lá na casa dessa pessoa, né? Ela pediu, não, vou botar a internet aqui para você também. Você instala um repetidor lá na casa dela. Amado, acima de 60, 70 metros, o sinal ele cai demais. Já haverá perda, porque agora o transporte do seu roteador até o repetidor lá, ele vai via cabo, ok? E por isso haverá uma perda de sinal. Acontece, perfeito? Então, isso mostra essa diferença na intensidade, na qualidade do sinal entre a fibra de vidro, né, a fibra óptica e o cabo, ok? Mesmo aquele cabo Ethernet que você tem na sua casa. Show? Então, tá aqui a aplicação da fibra óptica
teórico, tá? A gente não vai fazer conta com relação a ela. O vestibular sempre perguntou sobre esses 4 pontos. Então tá aqui as 4 respostas sobre a fibra óptica para vocês. Alguma dúvida? Não. Note. Tranquilo, Sam. Pergunta que não quer calar, para a gente ver a nossa segunda e última aplicação. Pode apagar? Sim, senhor. Copiado com sucesso. Podemos, né? 3, 2, 1 e foi Brasil. Vai na fé. Vai na fé. Cadê o Heitor? Tá aí? Não, hoje é sexta, né? Vai vir estudar não, mano. Não, Hoje é porque... sexta, Não, eu sabia que desculpa. hoje era sexta, né? Ele assistiu a minha aula ontem. Aí ele não vai assistir hoje. Entendeu? É desse tipo. Não, ele não vai assistir em setembro, na verdade, né? Agora é só outubro. É, só quinta-feira. É, ele assistiu dia 10/9. Então ele volta agora mais ou menos perto do 10/10. Eu falei com ele para ficar de boa ontem, ele levou a sério. Vocês são sacanagem também, né? Número 2, miragens. Essa aqui é muito interessante, né, cara? Poxa, não sei se você já passou por isso, mas... fantástico. Miragens acontecem segundo... Ó, ali caiu o chão ali. Miragem acontece segundo um princípio, que eu espero que você se lembre, que diz que o índice de refração, ele é influenciado, ou seja, ele varia com a temperatura. É uma grandeza chamada, lá no segundo ano, de grandeza termométrica. Grandezas que variam com a temperatura. Então, lá no segundo ano, primeiro bimestre, primeiras aulas de física A, o professor vai perguntar, você sabe o que é uma grandeza termométrica? Você vai responder, eu sei, são grandezas que variam com a temperatura, como densidade, índice de refração, volume e comprimento de um corpo e por aí vai. Caraca, ok? Aí, pergunta que não quer calar. Se o índice de refração varia com a temperatura, você lembra como que o índice de refração varia com a temperatura? Alguém aí lembra? Quanto maior a temperatura, mais rápido a luz se propaga. Então, quanto maior a temperatura, menor o índice, não é isso? Mais rápido a luz se propaga. Muito bem, Teixeira. O que disse, Simon? Oi? Você tá me ouvindo? Agora estou. Ah, tá. Por que isso acontece? Isso acontece por conta da variação na densidade e, portanto, no volume do corpo. Repare, com o aumento... e é muito importante vocês lembrarem que o índice de refração, Sofia, primeiro ano, ele é uma grandeza exclusiva da densidade. Ok? Por quê? Dentro da densidade do corpo está uma parte da física chamada porosidade, a gente não estuda aqui no ensino médio, né? Mas tenho que falar para vocês, que justamente representa o espaço que a luz tem para se propagar através de um determinado corpo. Então, quanto maior a densidade desse corpo, né, a gente diz mais compactado ele é, porque o volume tende a ficar menor, né, e tudo mais. Quanto maior a densidade do corpo, existe uma variação na facilidade da luz se propagar ali dentro. Vou mostrar para você. Com o aumento da temperatura, o que acontece com o ar? Vamos colocar o ar, por exemplo, e qualquer outro corpo, né? O volume aumenta, ele sofre uma expansão, perfeito? No momento em que ele sofre uma expansão, né, as moléculas de ar se separam.
O que é o que Densidade nós chamamos... diminui. o que é que nós chamamos de aumentar o volume? É justamente expandir um afastamento entre as moléculas. Então, o ar que estava meio compacto, agora ele aumenta o espaçamento interatômico. O que significa isso? O espaço entre as moléculas vai aumentar. E com esse espaço entre as moléculas aumentando, a luz vai se propagar de forma melhor por esses espaços. Ok, Sofia? Então isso vai acontecer tanto dentro de um material sólido transparente, quanto também dentro de um gás, que é o caso do ar que a gente vai aplicar agora. Então, com o aumento da temperatura, aumenta-se o volume. Com o aumento do volume, diminui a densidade. Como o índice de refração é proporcional à densidade, diminuindo a densidade, diminui o índice de refração. Então, quanto mais quente, mais ralo, menor o índice de refração. E como o índice de refração e a velocidade são inversos, né? Então, menor o índice de refração, mais rápido, mais ágil será a luz naquele meio. É isso que está acontecendo interatomicamente falando, ok? E por isso, meus queridos, o que vai rolar aqui dentro? Camadas de ar com temperaturas diferentes. Eu poderia desenhar aqui infinitas camadas, porque a gente sabe, né, que do solo, num dia muito quente, isso vai acontecer com mais clareza ao longo do dia, né? O asfalto está muito, muito quente e, portanto, essas camadas de ar próximas ao asfalto estão muito, muito quentes, de modo que a temperatura vai caindo à medida que eu me afasto do asfalto. Isso significa, então, que nós temos aqui, ao longo dessas camadas, olha lá, do menor para o maior, temperatura. E, portanto, um menor índice de refração. O que significa isso? Significa, ó pimpolhos, que o índice de refração vai diminuindo. E se o índice de refração diminui, pegando carona no que o Teixeira disse ontem, a luz se afasta da normal, porque a velocidade aumenta. Então imagine que nós tenhamos aqui, ó, solzinho, de boa, ok? Você vai entender o porquê que isso acontece quando a gente olha de longe. E aí vem um raio de sol vindo lá de cima, trazendo informações do céu. O céu é azul, né? Claramente aí, um dia muito aberto e tal, bonitinho, né? Temos aí o céu. E aí, ó, o raio vem e ao tocar nas camadas, o que vai acontecer com ele, Joe? Ele vai refratar. Olha isso aqui. É como Não se sei se fosse você várias consegue... camadas diferentes, né? Exatamente. Vários Várias... diôptros, várias camadinhas de ar diferente. Poderia ter começado fazendo ele menos inclinado, inclinei demais aqui, não tem problema. Só que eu quero que você entenda que em todos esses aspectos existe, já vou traçar nesse aqui de uma vez, ó, uma normal. Em todos os pontos. E por isso esse raio faz com a normal um ângulo de incidência. O que eu quero mostrar para você é que, sendo as camadas horizontais, a normal sempre vertical, significa que toda vez que esse raio sofre as refrações, e por isso se afasta cada vez mais da normal, o ângulo de incidência só vai crescendo, né? Se a gente traçar o ângulo de incidência aqui, ó, numa pequena normal, aqui, numa pequena normal, e nas demais, você vai perceber que o ângulo de incidência está ficando cada vez maior. Mas vai perceber também que entre cada par de camada dessas, existe um ângulo limite. E o que vai acontecer, Joe, quando esse ângulo de incidência ultrapassar o ângulo limite? Esse raio vai sofrer reflexão.
E aí, meu padrinho, na hora que ele sofrer reflexão, significa que essa luz não tocou o asfalto. E aí, se você estiver vindo aqui nessa altura do asfalto aqui, ó, né? E receber esse raiozão na cara, na mesma direção do raio de luz que chega nos seus olhos, é o local onde você vai enxergar a imagem formada. Só que era para essa luz tocar no asfalto e refletir nos seus olhos. E aí você veria o quê? Asfalto, ok? Assim como vários raios de luz vão tocar aqui e vai mostrar asfalto para você. Lembra que você aqui está longe, e aí você vai olhar e vai ver o asfalto perto, perto, longe, 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 mas vai ter aquele olhar rasante lá na frente que a luz, ao invés de tocar o asfalto lá longe de você, ela sofreu essa reflexão total, fez essa curva, ok? Entre aspas, note, fez essa curvatura aqui e vai chegar nos seus olhos. E ao invés de você ver asfalto, olha isso, esse raio de luz aqui não está Aí trazendo você vai asfalto ver para você, sol. né? Não está trazendo asfalto. Na mesma direção do raio de luz e na mesma vertical, você vai ver aqui, padrinho, uma imagem do céu, daquilo que o raio está trazendo lá de cima, ok? E o que ele está trazendo lá de cima para você? Sol, céu, nuvens, azul, ok? E aí, como eu já tenho uma camada de ar que se movimenta por vaporização, ok? Pela temperatura elevada, e ainda ao invés de ver o asfalto, eu vejo um reflexo de céu lá em cima, vai ficar movimentando para mim lá na frente um negócio meio azul, parecendo Agora eu água. entendi. Olha isso, parecendo Doido água. demais, velho. Isso é Que muito legal, doideira. né? Parecendo água. É claro que o asfalto é escuro, então você não vai ver isso, você vai ver apenas um reflexo de céu no asfalto escuro. Então você vai ver apenas um reflexo em Se o movimento, asfalto ok? fosse branco, a gente ia conseguir ver o reflexo direitinho da. Exato. E aí eu não posso falar para você porque eu não fui, né? Não tive uma experiência com isso, mas quem já viajou, eu tenho um coleguinha só que já foi, né? Que fez uma viagem para o deserto. Um dos pontos foi o deserto do Saara, mas não tão longe, né? Eu tenho outro que foi para dunas, né? Ele foi visitar o Nordeste, né? Conheceu várias dunas lá e ele me garante que ao olhar para aquelas dunas perdidas, né? A perder de vista aqui no Brasil, areia, 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 areia clarinha, ao olhar rasante para o horizonte, ele via a areia se movimentando azul, ok? Reflexo do céu lá na areia. Anda, 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 achando que é água, chega lá, areia de novo. Né? A água vai ficando cada vez mais longe, a gente nunca Demais. chega lá. Né? Isso você já deve ter visto em vários filmes, né? A gente chama de exatamente miragem, que é o que acontece quando a pessoa ficava no deserto procurando por água, perdido. Né? Ele via longe aquela poça e sempre em busca dela e nunca chegava, nunca chegava, nunca chegava. Eu achava que era uma questão de você estar desidratado se tá vendo isso, mas não. Essa é outra Rolou. questão também, tá? Aí já é a tonteira, né? Depois que você desidrata e fica tonto, tanto de sede quanto de fome, você tem alucinação. Aí já é outros 500. Né? Mas isso aqui todo mundo são consegue perceber, né? Em qualquer viagenzinha que você faz, né? O asfalto sempre muito quente. Lembra que o asfalto ele também tem sílica, né? Também tem areia. Então ele tem aquele calor específico baixo, ou seja, ele aquece muito fácil. Né? O asfalto esquenta Bem, muito fácil. Assim como, peraí que deu uma travada, Voltou. voltou, assim, voltou para geral? Show. Pra mim, voltou. Assim como ele esfria muito rápido também, ok? Então esse calor específico baixo faz com que o asfalto, quem já brincou em asfalto, já brincou em rua, tá ligado? Né? Ao longo do dia você bota o pé,
O couro fica lá no asfalto, à noite você encosta também, o bicho está geladão. Okay? Então, ele tem como areia, né? Como areia de praia também, e algumas pedras que a gente tem aí no dia a dia na nossa casa, beira de piscina e tudo mais. Então, isso acontece muito com o asfalto. Então, ao longo do dia, qualquer diazinho de solzinho, se você verão rachando ou não, você vai conseguir perceber essa miragem com muita facilidade. Mas isso acontece porque, vamos lá, resumindo, né? Próximo do solo, eu tenho infinitas camadas de ar com temperaturas diferentes, por isso, índice de refração diferente. Mais perto do solo, o índice de refração é menor, o que faz com que a luz vá sempre se afastando da normal. Então, um raio de luz que vem do céu, né, proveniente do sol, ele vai sofrer refrações até que chega um momento que ele não suporta mais, sofre reflexão total e chega nos olhos do observador. Lembre-se, o nosso cérebro não é capaz de interpretar os sucessivos desvios na trajetória da luz. Por isso você só consegue enxergar na direção do raio de luz que chega nos seus olhos. Na mesma direção e na mesma vertical. Ok? O desenho não ficou bonitão não, mas pelo menos bateu a direção com a vertical. Ficou legal aqui para a gente compreender. É isso, galera. Isso é a miragem, ok? Mais um conceito teórico que encerra o que nós chamamos de refração. A nossa última matéria agora, para a conclusão do nosso bimestre, são as lentes, os instrumentos ópticos e os defeitos de visão. Ô Simon, você vai corrigir a prova? Vou, tá? A gente vai marcar para a gente corrigir. Tava esperando aí a galera terminar completamente, mas acho que todos terminaram, né? O que vocês acharam? A sua tava de boa. De boinha, não tava? Tá. Sossegado demais, Não não tava? inventa de piorar ela não, tá? Não, ali não tem como, não. Esse bimestre que a gente ainda tem mais coisa para fazer. Refração tem mais, né, mais caminhos para a gente trabalhar aí. Tem algumas questões Ei, mais mano, pega leve, enjoadas. pega Né? leve. A parte teórica da refração, ela é bem passível de erro se você não interpretar a questão com muita atenção, né? Tem questões de miragem, por exemplo, que parece que as 4 alternativas são iguais, são corretas. Tem uma bobeirinha ou outra no português que pega a molecada, tá bom? Então, como teve, né, a galera do segundo ano fez prova de refração, vocês estão estudando mais ou menos a mesma matéria, e eles viram isso no segundo bimestre, então foi a prova deles. Né? Então choveu algumas perguntas aqui no Zap, aqui. Simon, era para achar incorreta, mas eu estou vendo que todas estão corretas. Então como é que é? A questão tem que ser anulada, né? Eu falei assim, ó, eu não vou te falar nada não, porque eu vou te entregar a resposta. Né? Mas tá no português, lê com atenção aí. Então ela tem umas nuances aí bonitas. Mas, enfim, a matéria é fácil. Né? Como vocês podem ver, a matéria é muito fácil. E qualquer dúvida também pontual que vocês tiverem tido, manda lá no Zap também. Eu Simon, ó, tem um negócio aqui na prova que eu não entendi de jeito nenhum. Né? Tem coisa que a gente erra de bobeira, mas se tiver alguma coisa que você não entendeu de jeito nenhum. Alexandre, deixa eu só pausar a gravação aqui para responder para vocês.